Oi, demorei um pouco, mas voltei. E hoje eu quero contar pra você uma história muito conhecida da Bíblia. É a história da ovelha perdida. Quem nunca ouviu essa história? Aquela da ovelhinha que se separou do rebanho e ficou perdida nas montanhas. Lembrou, né? Pois é, foi o próprio Jesus que contou essa história. Mas primeiro, vamos entender por que ele contou essa história. Era mais um dia normal na vida de Jesus. Como sempre, ele estava no meio do povo, contando histórias. E como sempre, lá estavam também os fariseus, para criticar e falar mal de Jesus. Eles manipulavam a lei, a fim de atender os seus próprios interesses. Eram cristãos de aparência, mas na prática não passavam de hipócritas. Não sabe o que é hipócrita? A gente que parece, mas não é. Dessa vez, eles estavam cochichando entre eles e dizendo: olha, Jesus está entre os pecadores e publicanos. E ainda fica dizendo que é filho de Deus. Mas Jesus não só sabia o que eles estavam comentando, como sabia o que se passava no coração malvado daqueles homens. E foi então que ele começou a contar a história da ovelha perdida. Ele começa dizendo: quem dentre vocês, tendo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 e vai em busca daquela que se perdeu até encontrá-la? Jesus estava comparando aquelas pessoas a ovelhas perdidas. E isso incluía aqueles homens hipócritas que se achavam santos. Outro dia, eu ouvi meu pai pregar. Ele disse que aqueles homens podiam ser comparados a qualquer outro bichinho, menos com ovelhinhas indefesas. Eles eram muito maus. E de ovelha, não tinham nada. Você sabia que a ovelhinha é considerada o bichinho mais bobo que existe? Ela não sabe se defender e fica desesperada por qualquer coisa. Basta apenas ficar sem ouvir a voz ou sentir o cheiro do pastor que já entra em desespero. Elas são tão bobas que não sabem separar o matinho bom do ruim. Por isso precisam ser levadas pelo pastor até um lugar seguro, onde possam comer e não ficar doente. Foi por isso que Jesus usou esse bichinho para contar essa história. Aparentemente, não temos nada de ovelhas, mas somos tão bobos quanto elas. Jesus é o nosso pastor, aquele que deve ir à nossa frente, abrindo o caminho e nos levando a um lugar seguro. Sem Ele, sem ouvir sua voz e sem estar perto bastante para sentir o seu cheiro, assim como as ovelhas, também entraremos em desespero. Não sei se você sabe, mas existem os mosquitos que insistem em sobrevoar a cabeça das ovelhas. Esses pequenos mosquitos são capazes de desorientar as ovelhas, fazendo com que elas saiam correndo sem rumo e acabam se perdendo. Mas o pastor passa uma espécie de óleo protetor, tipo um repelente que espanta esses mosquitos. Viu? Mas uma característica das ovelhas que pode ser encontrada em nós. Será que você não é alguém que, por causa de pequenos mosquitos, se separou do rebanho e correu para longe de Jesus? Alguém falou mal de você na igreja? Você não foi bem recebido? Ou quem sabe, acusaram você de uma coisa que você não fez. Lembre-se, isso não passa de pequenos mosquitos, querendo tirar a sua paz e fazendo você perder o rumo. Mas Jesus, que é o nosso pastor, quer te proteger com óleo repelente e espantar todos os mosquitos da sua vida.
Jesus poderia ter usado qualquer outro bichinho para contar essa história, como disse o meu pai. Ele tem razão quando diz que de ovelha nós não temos nada. Mas se quisermos ser felizes e andar por lugares seguros e ainda sermos carregados nos braços de Jesus, precisamos nos tornar mansos como as ovelhas, porque onças e leões são bravos demais para serem carregados nos braços.